sabia que a mente pode ser uma aliada ou até mesmo uma inimiga na hora de tratar doenças? Vamos falar do tal do efeito nocebo. Esse é um efeito que ele é muito comum em profissionais de saúde. E também em pessoas que adoram estar ali procurando quais são os efeitos colaterais que um medicamento pode apresentar. O efeito nocebo, ele é o contrário do efeito placebo. É quando a nossa expectativa negativa sobre aquele tratamento faz com que a gente tenha uma piora dos sintomas. E aí, o que é que explica isso? Basicamente, ansiedade e estresse. As expectativas negativas, elas também fazem com que o nosso corpo libere naturalmente algumas substâncias. Nesse caso, por exemplo, cortisol e alguns hormônios que podem ali estar envolvidos, em vez da melhora do estado de saúde, na pior. Os estudos mostram, inclusive, que quando a gente fala, alguns pacientes, quando eles são orientados sobre os efeitos colaterais, ou quando eles mesmos vão lá e pesquisam, dão um Google, eles acabam, tendo uma maior frequência da apresentação desses sintomas do que aqueles pacientes ou que não foram informados ou que não saíram por aí pesquisando o que de mal pode acontecer na utilização desses medicamentos. E isso cria um alerta para nós, profissionais de saúde, que às vezes, se a gente ficar exagerando demais nos alertas sobre os efeitos colaterais, talvez isso piore o quadro do paciente, ou então piore essa questão do perfil de efeitos colaterais. Por outro lado, a gente também não pode deixar de falar desses efeitos colaterais com o paciente, afinal, ele tem direito de saber, ele tem autonomia sobre o próprio tratamento, e para que ele tenha autonomia, ele precisa saber quais são os lados positivos e negativos do tratamento que ele vai estar ali recebendo. Então, por isso que é importante que quando a gente vai falar sobre possíveis efeitos colaterais negativos com o tratamento, a gente precisa ter uma comunicação empática, positiva, demonstrando para ele que faz parte, do tratamento, mas que, inclusive, se isso afetar a vida dele, a gente vai poder, então, pensar numa segunda alternativa, ou, inclusive, falar que alguns desses efeitos, eles passam depois de um tempo utilizando, do período inicial ali que ele está utilizando o medicamento. Fato é, pessoas diferentes vão apresentar de diferentes formas, tanto o efeito placebo quanto o efeito nocebo. Então, a gente precisa avaliar individualmente se o tratamento está sendo influenciado por algum desses fatores, como a própria personalidade do paciente, além de experiências prévias, é o que mais vai influenciar nisso. E aí que entra a tal da individualização do tratamento. A gente olhar não apenas para a doença, não apenas para o medicamento, mas para a pessoa que está na nossa frente. Se você quer saber mais sobre medicamentos, nutracêuticos e práticas clínicas, já me segue para mais.